projeto Ao Vivo e a Cores, um dos projetos do programa Cor Ciente. Como estamos em Março Azul, mês do câncer de colo retal, convidamos o coloproctologista Dr. Nicolas Biagioni para uma conversa com a executora de publicidade do projeto, Gabriela Martins, e eu, Amanda Felicione, vice-coordenadora do projeto. Primeiro, queria agradecer por estar participando do vídeo com a gente e falar um pouquinho sobre o câncer coloretal, que é o tema do mês. Primeiro, eu queria saber qual que é a parcela da população que é mais atingida, entre qual idade, mais ou menos? Bem, Gabriela, hoje é o seguinte, o câncer coloretal tem uma incidência, segundo o INCA, em torno de 36 a 40 mil novos casos ao ano, né? Sendo dividido proporcionalmente 1 para 1 entre homens e mulheres. Então, assim, é basicamente a mesma quantidade de homens e mulheres. E essa incidência vem aumentando com os anos. Hoje o câncer coloretal, tanto em homens quanto em mulheres, é o segundo câncer mais comum. No homem só perdendo para a próstata e na mulher só perdendo para os cânceres de mama. E a gente tem percebido assim, que está aparecendo numa idade cada vez mais baixa. A alimentação, ela pode influenciar no aparecimento e no desenvolvimento do câncer coloretal? Pode sim. Hoje já se sabe que o consumo excessivo de carnes vermelhas está relacionado a uma maior chance de surgimento de câncer coloretal, e tem alguns tipos de alimentos que já está realmente comprovados que aumentam a incidência do câncer, que são os defumados, os embutidos, os enlatados. Então, são as comidas processadas, salsicha, defumados, linguiça, alimentos assim enlatados, assim, industrializados. Isso aí já tem uma ligação muito forte com o surgimento do câncer coloretal, né? E outro fator de risco importante é o tabagismo, também para o câncer coloretal, ele aumenta a chance. E também o sedentarismo e a obesidade também já estão relacionados com o surgimento do câncer coloretal hoje em dia. Certo. As hemorroidas podem ser um fator preocupante nessa doença ou não? Não. Hemorroida, ela não tem nenhuma ligação com o surgimento do câncer de colo. Hemorroida é uma doença vascular, como as varizes de membros inferiores. Então, assim, hemorroida, por pior que ela esteja, ela não tem nenhuma ligação com o câncer. Os hábitos intestinais podem ajudar a perceber alguma alteração em relação à doença? Pode sim, porque assim, o nosso hábito intestinal, normalmente, se a gente não tem nenhuma mudança na alimentação, ele costuma ser um hábito intestinal regular, né? Mesmo sendo algumas pessoas mais presas, outras pessoas um pouco mais solto, mas ele sempre mantém um padrão. Quando você tem uma mudança desse padrão de hábito intestinal sem ocorrer uma mudança na sua alimentação, é um sinal de alerta que deve ser investigado, né? Então, uma das recomendações que a gente sempre faz para a população é sempre observar como anda o hábito intestinal. Está regular? Sempre foi de uma certa maneira? Ótimo. Começou a apresentar mudanças sem ter mudança na alimentação, sem ter mudança no estilo de vida, tem que ser investigado, porque pode ser sinal de um surgimento de um tumor coloretal. Certo. Qual a importância da colonoscopia quando o médico e o paciente estão suspeitando da doença? Então, hoje em dia, a colonoscopia é o principal exame para fazer o rastreio e o diagnóstico do câncer coloretal. Então, quando você tem a suspeita de um tumor coloretal, né, com a mudança de hábito intestinal, às vezes surgimento de sangue nas evacuações, surgimento de muco nas evacuações, uma anemia sem causa aparente, uma perda de peso sem causa aparente, principalmente nos pacientes acima de 50 anos, é mandatório que se peça uma colonoscopia hoje em dia, porque é o único exame que pode dar o diagnóstico. Quais são os sintomas que podem evidenciar a existência dessa doença? Quando o tumor está na fase inicial, ele normalmente não dá sintoma. A gente sabe que os tumores coloretais, eles são silenciosos. Eles começam a apresentar sintomas quando eles já estão num tamanho um pouco mais avançado. E os sintomas normalmente são mudança do hábito intestinal, né? Ou para constipação ou para diarreia. Sangramento nas evacuações, muco nas evacuações, a perda de peso, a anemia e cólicas abdominais. Esses são sintomas que devem ser pesquisados.
entendeu? Além da colonoscopia, tem algum exame preventivo? E se sim, como que é o procedimento? Então, existem alguns exames, como a ressonância, a tomografia, que ajudam a gente diagnosticar os tumores. Mas eles são exames que não são específicos para o intestino. Então, assim, a gente deve usá-los para pacientes que às vezes não podem realizar a colonoscopia ou por contraindicação por alguma doença, ou são pacientes às vezes muito idosos que têm dificuldade de realizar o preparo. Então, uma ressonância, uma tomografia podem ajudar no diagnóstico de tumores. Hoje também existe a colonoscopia virtual, que a gente chama, que é uma colonoscopia não invasiva, né? Ela também pode ajudar no diagnóstico de tumores e dos pólipos. Porém, o padrão ouro ainda continua sendo a colonoscopia convencional, porque é o único exame que você pode realizar uma terapêutica. Então, ela não é só diagnóstica. Além de você ter o diagnóstico, você pode biopsiar a lesão, você pode tratar lesões pequenas, como assim, tumores em fases iniciais, como tumores no estágio T1, você pode tratá-los com a colonoscopia. E também a presença dos pólipos, você pode retirar esses pólipos através da colonoscopia convencional. Então, assim, o exame padrão ouro para investigação, diagnóstico e, às vezes, tratamento seria a colonoscopia convencional. Os homens e mulheres devem fazer um preventivo? Se sim, com qual frequência? Então, hoje em dia, a recomendação da Sociedade Brasileira de Proctologia, e ela acompanha a Sociedade Americana, é que toda a população, a partir dos 45 anos de idade, realize uma colonoscopia preventiva a cada 5 anos. Tá? Então, a partir dos 45, você deve realizar esse exame. E por que de 5 em 5 anos e não de ano em ano ou de 2 em 2 anos? Porque 90% dos tumores coloretais a gente sabe que vem dos pólipos. E os pólipos, segundo a literatura, para ele nascer, crescer, degenerar e transformar num tumor, isso aí leva em torno de 6 a 7 anos. Então, se você realizar uma boa colonoscopia com um bom preparo de 5 em 5 anos, você está conseguindo fazer uma boa prevenção. E o tumor de colo, ele é um dos poucos tumores evitáveis que a gente tem entre todos os tumores que existem. Por quê? Justamente porque você consegue retirar os pólipos. Então você consegue evitar que haja transformação no tumor. Então é uma prevenção que funciona quando ela é bem feita. O senhor considera a geração atual menos resistente a fazer o exame da colonoscopia? O que a gente vê na prática do dia a dia é realmente que a geração atual, a geração mais nova, elas são menos resistentes ao exame. E provavelmente isso é porque a geração mais nova ela tem mais informação do que a geração mais antiga. O pessoal mais velho ainda apresenta um certo preconceito em fazer o toque, fazer o exame de colonoscopia. Eles acham que por não estarem sentindo nada, não precisa procurar, não precisa fazer o exame. E isso a gente já vê uma mudança na geração mais nova, que eles aceitam mais essa prevenção. Em que estágio da doença, geralmente, o paciente procura o médico e por quê? Infelizmente, o que a gente vê assim, que no Brasil, no geral, como um todo, não só na questão do câncer, que não existe o hábito de prevenção. O brasileiro está muito habituado a procurar o médico quando ele está sentindo alguma coisa. Então, por essa questão, o que a gente percebe é que muitos pacientes eles procuram quando eles estão com algum sintoma. E às vezes a presença do sintoma já mostra esse tumor numa fase mais avançada, uma fase tardia. Então, o que a gente tem pego muitas vezes, e isso tem diminuído, graças a Deus, por causa justamente do que a geração mais nova tem uma resistência menor, que a gente estava falando antes, mas a gente vê muito ainda paciente que só procura quando está sentindo alguma coisa. Então, a gente acaba diagnosticando tumores já avançados, às vezes tumores com metástases, já que fica já difícil o tratamento, difícil a cura. E como é feito o tratamento da doença? Existem medidas terapêuticas que podem ajudar? Então, o tratamento do câncer coloretal, ele é eminentemente cirúrgico, né? O que deve ser feito depois do diagnóstico é o seguinte: se você tem tumores pequenos e você está num local de referência, locais que têm bons colonoscopistas, existem alguns tumores que podem ser tratados via colonoscopia.
Mas isso tem que ser bem individualizado, que são tumores em fases iniciais. Você consegue tratá-los endoscopicamente. A grande maioria dos tumores é cirúrgico. Você tem que retirar aquele segmento do intestino onde está a lesão, né, e fazer uma anastomose. E tumores de reto, você pode, antes de operar, você pode realizar a radioterapia e a quimioterapia, que a gente chama de neoadjuvância. Isso aí é exclusivo para tumores retais. Você pode fazer esse tratamento antes. E outra coisa que também completa o tratamento cirúrgico é que muitos pacientes devem ser submetidos à quimioterapia depois do tratamento cirúrgico. Mas a gente só vai saber normalmente os pacientes que realmente irão para a quimioterapia ou não depois da cirurgia, porque a gente precisa sempre do resultado da patologia, muitas vezes para indicar isso aí. E quando há metástase também já está indicada a quimioterapia pós-cirurgia. Como que esse tema é tratado no Brasil, tanto no sistema público quanto no privado? Você acha que ele recebe a devida atenção, devida divulgação? Infelizmente, não. A gente vê que hoje em dia não existe uma política pública de saúde na prevenção do câncer coloretal. Não existe essa política preventiva. A gente vê que nos postos de saúde, nas UPAs, não existe aquela recomendação de que se faça uma colonoscopia preventiva a partir dos 45. Né? Como a gente estava conversando, a gente percebe que isso aí, eles só acabam pedindo para o paciente procurar quando eles estão sentindo alguma coisa. Mas, felizmente, também existem algumas instituições privadas que fazem campanhas. A gente vê isso, por exemplo, no Hospital Sírio-Libanês, na equipe de proctologia lá na USP, né, no AC Camargo, que eles procuram fazer campanhas preventivas na região onde eles estão alocados, pedindo, recomendando que os médicos, os colegas, e fazendo uma propaganda para que se faça mais prevenção disso aí, por se tratar de um câncer evitável. Né? Então, uma política pública ainda está faltando isso no Brasil. Mas a gente já está vendo que já está uma sementinha plantada com alguns serviços, que isso já está começando a surgir essa ideia de se espalhar isso aí. Né? Certo. Então, é isso. Muito obrigada por ter participado do vídeo. E queria agradecer por ter tirado nossas dúvidas e falar um pouquinho sobre o câncer coloretal. Nós estamos à disposição e espero que isso aí ajude muitas pessoas a realizar essa prevenção.